Gravando. Gravando. Bora. Gravando de longe. Tá, minha ondinha tá aí. Vamos falar de ser mulher em relacionamentos heterossexuais. A macetada vem. Mês de março, mês da mulher. Por que é importante refletir sobre isso? Eu acho que o Dia Internacional da Mulher pode servir como um dia pra gente lembrar que a gente precisa refletir sobre isso todos os dias. Essa exclusão da mulher da história sempre me deixou muito alerta para a questão de como é fácil você apagar. É uma questão fundamental para o nosso debate. Que é extremamente importante para fortalecer as lutas contra a violência, contra todas as intempéries que o machismo causa na vida das mulheres, né? Não é uma data comercial, mas sim para que se lembre da luta política e social que já é travada por elas há vários anos. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje é o quadro mais querido. Eu acho que, assim, eu vou falar o nome do quadro, mas eu acho que quando eu já falo o quadro mais querido, vocês já sabem qual é o quadro mais querido aqui do nosso podcast, que é o Analisando. Então, nós teremos um episódio analisando com somente uma história que um ouvinte mandou. E por que a gente escolheu fazer dessa forma, dessa vez? Porque tem muita coisa pra gente falar sobre essa história. E eu acho que, principalmente nessa data que esse episódio tá saindo perto do Dia da Mulher. Então, a gente quis trazer pontos relevantes, até pra a gente não deixar essa data passar em branco. Então eu acho que essa história vai servir, eu acho que como uma base excelente pra gente estar falando sobre relacionamentos, sobre gênero, sobre ser mulher em relacionamentos heterossexuais, que eu acho que vai ter um pouco desse recorte. Mas, antes da gente começar o nosso episódio, antes de eu explicar o quadro, antes, eu queria fazer um convite aqui pra todo mundo que tá ouvindo e clicou o play nesse episódio, que se você quiser se tornar um apoiador, você pode pagar um valor mensal por mês e receber um episódio extra nosso. Então você vai receber um episódio super exclusivo, tirando que você vai ter acesso a toda a nossa biblioteca de conteúdo de todos os outros episódios extras dos outros meses pra você maratonar. Então, se você já tá ouvindo aqui, você tá gostando, você tá ouvindo, se você quiser ajudar esse podcast também a continuar aqui, entra aqui na link da descrição e se torne um apoiador lá no Orelo, que é em outra plataforma de áudio, que lá vocês conseguem se tornar um nosso apoiador sincero. E, pessoal, pra quem não conhece, né, o quadro Analisando, basicamente a gente vai ler histórias que pessoas mandam pra gente, os nossos ouvintes, e a gente foca muito em anonimidade. Então, você não vai saber quem é, você não vai saber onde é. A gente aqui quer ler histórias pelo qual as pessoas estão passando por problemas, por questões na vida dela, e a gente vai gerar reflexões e análises pra tentar ajudar, pra tentar orientar. E o nosso objetivo não é machucar ninguém, não é fazer mal a ninguém, por isso que a gente tenta ao máximo encobrir um pouco a identidade das pessoas que mandam. As pessoas sabem que estão mandando pra isso, ninguém tá mandando sem saber que é pra isso o quadro. E se você quiser participar desse quadro nosso, é só você mandar a sua história pro nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com, que a gente sinaliza lá que a gente recebeu a história e vai entrar pra fila. E aí, em breve, talvez, você vai aparecer aqui pelo Analisando. Bom, eu vou na tua, então. Vamos na minha. Eu vou na tua. Confia. E Ana Luísa, que tal a gente começar essa história? Porque essa história tá longa. Bora começar, galera. Sentem, peguem o cafezinho de vocês, o chazinho, a água, vai lavar a louça, porque a história é longa e o episódio tem muita coisa pra gente falar aqui. Mas vamos lá. Boa tarde, meninas. Como vão? Primeiramente, gostaria de parabenizar e agradecer pelo trabalho de vocês. O podcast Esse Relacionamento é Pra Mim me ajudou muito a identificar coisas que, mesmo com terapia, eu ainda não tinha botado fé que aconteciam. Mas, como boa insegura que sou, segue aí meu relato. Eu estou num relacionamento que já dura mais de uma década. Foram anos de namoro e atualmente moramos juntos há cerca de 6 a 7 anos. Nos conhecemos super jovens, na casa dos 16 anos. Ele foi meu primeiro tudo. Beijo, namorado, transa. Meu porto seguro quando tive que lidar com a separação dos meus pais e alguns surtos de uma mãe super controladora. Enfim, não preciso aumentar a lista para explicar o quão importante ele foi na minha vida, né? Só que assim, como quase todo relacionamento, a fase de lua de mel passou e começamos a ter alguns problemas. Ele sempre bebeu, mas passou a beber mais e mais. Ia para os rolês com o pessoal do trabalho e voltava às 6 da manhã. Não avisava nada, não atendia celular. Fiz coisas das quais eu não me orgulho, tipo rastrear o celular dele, fuçar o celular dele. E sempre achava uma coisa ou outra. Num desses rolês, ele estava num puteiro. Em algumas fotos, estava super abraçado com algumas meninas.
Foi aí que eu comecei a ter crises fortes de ansiedade e depressão. Não dormia enquanto ele não chegava, ia pra faculdade parecendo um zumbi, não comia direito, tava puramente pele e osso. A gente brigava e ele dizia que sentia muito e não ia acontecer de novo. E aí acontecia. Os anos passaram, os problemas aumentavam, ele bebendo, vez ou outra batia as coisas em casa, chegou uma vez até quebrar uma das gavetas do guarda-roupa recém-montado porque encaixou uma peça errada. Noutras vezes, alcoolizado, gritava por algum desentendimento, dizia para eu ir embora se eu não estava satisfeita. E eu ali, tentando entender o que eu tinha feito de errado para estar começando a ver meu pai naquele homem que eu tinha escolhido para mim. Meu pai, alcoólatra, bateu e estrangulou minha mãe algumas vezes. Na última, me lançou pela calçada. Foi o ponto final para minha mãe nesse dia. Hoje, eles se divorciaram e ele sumiu do mapa. Nem sei como tá. Voltando. Paralelamente a isso tudo, já tinha uma pressão no relacionamento. Em 2018, resolvi procurar ajuda de uma psicóloga, pois eu estava à beira de um colapso mental. Iniciei o tratamento reclamando da pressão do trabalho e em poucos meses, tanto a psicóloga quanto eu sabíamos que não era sobre o trabalho, mas sim sobre o relacionamento. Eu estava engordando, bebia e comia sem limites e ele, quem deveria ser meu companheiro, fazia brincadeiras como: tá ficando gordinha, hein? Você precisa se exercitar. Eu falo tudo isso pro seu bem, pra sua saúde. Fomos morar em outro estado, pois ele recebeu uma proposta. Foi um baque pra mim. Comecei o tratamento com meu psiquiatra, fomos adequando as medicações. Eu não saía de casa, não conhecia ninguém. Um fato importante é que nesse meio tempo, achamos uma boa ideia adicionar uma terceira pessoa no relacionamento. Uma amiga minha. Nos dávamos super bem, parecíamos carne e unha. Nossa comunicação era exemplar, mas sempre tudo virava um caos quando eu achava ruim os dois ficarem sem eu estar junto. Ainda me expressando claramente meu descontentamento, ainda acontecia. Ela vinha sempre que podia ficar comigo, mesmo que morássemos em estados diferentes. Para ele, era uma pessoa para tapar o buraco que ele deixava em relação a carinho e atenção. E ai de mim pedir isso para ele. Dizia: não tem a terceira pessoa? Pede para ela. Esse é o benefício de ter a terceira pessoa. O tempo passou e meus sentimentos pela terceira pessoa aumentavam gradativamente, até que eu comecei a me questionar os porquês. Ela não respeitava tanto. Isso digo pelo fato de eu estar no quarto sozinha, ouvindo eles transando no sofá, tendo eu já dito que não curtia a ideia. Mas ela me valorizava me colocando sempre pra cima. Me endeusava. Eu me sentia feliz e empoderada. Com o sentimento em alta, ele não ficou contente. Ela terminou conosco porque via que não estava bom e que ele não iria dar o braço a torcer para terminar. Então, ela tomou a atitude. Eu senti muito. Agora sim eu estava sozinha. Os descontroles emocionais dele não demoraram muito para começarem a aparecerem de novo. Não tinha mais rolês de virar a noite, mas as brincadeiras continuavam. Disse que eu às vezes era irritante. Não tinha romantismo em nada. O sexo deixou de existir porque eu não conseguia mais. Hoje surgiu uma nova proposta para mudar de país. Eu falei em terapia tudo isso já. Chorei bastante já. Tem muito mais coisa nessa história, mas não caberia nesse meio. Agora eu queria mesmo saber a opinião de vocês. Hoje sou mais independente, mais dona de mim, mais segura. Consegui melhorar ao ponto de ir pra academia, conhecer pessoas novas, relembrar de quem eu sou e das coisas que eu gosto. Mas não consigo entender o que me prende nesse relacionamento. Eu reuni tudo o que tinha e tive a coragem de terminar em junho. Sofri. Mas, no mesmo dia, eu ouvi promessas de mudanças, ficamos ambos emocionados, choramos e decidimos ficar juntos um pouco mais para ver se as coisas se ajeitavam. Mas ainda estamos do mesmo jeito. Hoje, quando eu questiono ele sobre procurar ajuda psicológica e tomar cuidado com a bebida diária, ou seja, as mudanças que ele me prometeu em lágrimas, ele diz que não é assim, que não é no meu tempo, do jeito que eu quero. E que se eu acho que não tá dando, que o melhor seria nos separarmos. Disse que agora está ocupado com coisas do trabalho, coisas da pós-graduação, e que tem sentido esse relacionamento como um outro trabalho cheio de pressão. Disse que eu sempre pressiono muito porque peço carinho, demonstrações e reconhecimento, que ele nunca é suficiente. Disse que quer muito me ter junto no outro país, que não tem o que ele possa fazer a não ser falar o que ele quer melhorar. Mas eu mesma não confio. Conversamos de tentar esse ano. No término que pedi, ele prometeu melhorar e procurar ajuda. E agora o discurso é: vou quando eu realmente quiser. O que eu faço, meninas? Sei que não pode dizer o que devo fazer, mas eu não sei o motivo de eu ter tantos pontos negativos e não conseguir ter certeza de sair desse relacionamento, porque eu sinto que ainda o amo. Não sei se lerão esse e-mail, mas se lerem, muito obrigada de todo o coração. Um super beijo e parabéns pelo trabalho. Vocês ajudam demais. Vou
respirar fundo, né? Depois de ler essa história. É muita coisa, é muita informação. E antes de você começar falando, Ana Teresa, eu só queria falar que eu sinto... Você ouvinte que mandou essa história, se você estiver ouvindo e se alguém tá ouvindo também, se identifica. Eu sinto muito que vocês passem por isso. Mesmo assim, fico com vontade de, enfim, acolher mesmo, né? E eu só queria pedir uma coisa pra gente que tá aqui, pra quem tá ouvindo e pra você que mandou essa história, que é a gente segurar os julgamentos, tá? Porque é muito fácil a gente ouvir uma história dessas e se questionar. Nossa, o que ela tá fazendo com ele? Ai, nossa, mas ela tá fazendo isso errado. Abafa. Enfim, mas, gente, o buraco é muito mais embaixo, como vocês podem perceber na história dela e como a gente vai trazer um pouco aqui, assim. Só queria começar falando isso e ressaltar que eu sinto muito que você tenha passado por isso. Mas vamos lá, né, Ana Teresa? Vamos comentar essa história. Eu também faço das minhas palavras a da Ana Luísa, porque a gente teve aqui um relato de um relacionamento abusivo. Eu acho que a gente pode, sim, classificar dessa forma. Quem tá se identificando... É difícil, muitas vezes, ouvir que você tá numa relação abusiva, mas essa relação tem todas as características de estar abusiva, e eu tô entendendo que uma das coisas que deve ter sido mais difícil para essa pessoa que mandou a história foi que nem sempre deve ter sido abusivo. Deve ter tido momentos bons, até porque a ouvinte tá falando que ela começou a namorar com 16 anos. Gente, com 16 anos, a nossa personalidade ainda tá sendo formada. E algumas predisposições estão lá. A gente sempre fala, né? As bandeiras vermelhas, os red flags, eles estão ali desde o começo. Só que aí que tá, quando você tá muito novo, você ainda tá desenvolvendo a sua personalidade. E vocês ficaram mais de uma década juntos. E é uma década, gente, vamos botar assim, dos 16 aos 26. Eu não sei quanto a vocês, mas eu mudei muito. E é uma data que... Datas, né? Períodos que são feitos pra isso. Porque muita coisa na linha cronológica da sociedade, né? Se for seguir aquele modelo padrão e tudo mais, acontece muita coisa. Você se forma na escola, muitas vezes você entra no mercado de trabalho ou entra na faculdade, depois entra no mercado de trabalho, você começa a adquirir mais responsabilidades e você começa a fazer essa transição pra vida adulta. Então tem coisas que talvez já estivessem ali, só que com menos pressão da vida e das responsabilidades de um adulto, não ficavam tão exacerbados que quando você vai envelhecendo vai ficando. Então você começou muito nova. E eu acho interessante porque a gente sabe a teoria, né? Que a gente sempre vai optar por coisas familiares. Familiar não é a mesma coisa que saudável. E eu achei interessante você trazer o casamento dos seus pais, porque eu acho que isso é muito importante pra gente entender o seu relacionamento. A gente, infelizmente, assim, ou felizmente, nesse caso, infelizmente, a gente usa muito como referência de onde a gente veio, seja bom ou seja ruim. Então, ela teve o exemplo de uma mãe, de uma mulher que tentou de tudo pra fazer esse casamento dar certo. Então, esse é o exemplo do que é ser mulher numa relação pra ela. E eu acho que é por isso que é muito importante a gente entender as nossas referências, até porque existe uma pressão muito grande sobre mulheres pra relação dar certo. Portanto, que muitas vezes quando a relação não dá certo, as pessoas sempre viram pra mulher e perguntam: mas você não tentou isso? Mas você não fez aquilo? Mas por que você não tentou um pouquinho mais? E eu não vejo isso tanto acontecendo com homens. E eu fico pensando, então, que essa ouvinte, ela tava tentando, não só tem a pressão social, mas tem as referências que ela adquiriu também. Tem muitas coisas pra gente comentar aí, né? Você falou só um pouquinho de como que era o relacionamento dos seus pais, mas até dentro do que a Ana Teresa tava falando, eu pensei muito na palavra eu pensei em muitas palavras, mas uma das que ficaram mais fortes pra mim lendo sua história foi a palavra limites. Quais são os seus limites? O que você aprendeu sobre limites? O que você aprendeu sobre limites na relação? Porque o pouco que você trouxe da relação dos seus pais parecia que tinha pouquíssimos limites. Isso se tinha algum, né? Porque quando você traz um relacionamento que tem violência... Primeiro que, eu não sei se a gente já trouxe aqui, né, no podcast, mas eu tava lembrando muito sobre a definição da Bell Hooks de amor. Que eu não sei de cabeça, então não vou saber recitar aqui exatamente o que ela fala. Mas quando a gente fala de violência, a Bell Hooks fala que um relacionamento que contém violência não é um relacionamento que contém amor. Assim, ela, nos estudos dela e na teoria dela, falando sobre o que é o amor, ela tem um livro chamado Tudo Sobre o Amor, ela faz essa distinção muito clara, que amor e violência não podem coexistir. Amor e abuso não podem coexistir. Abuso e negligência são, por definição, opostos a cuidado. Um relacionamento em que existe violência não é um relacionamento que tem amor dessa forma como ela coloca, que envolve muitos pilares, como, enfim, cuidado, responsabilidade, comprometimento, sinceridade, enfim, tem alguns pilares que ela fala. Mas eu tava pensando muito nessa questão, assim, então você teve como referência um relacionamento com isso da violência, né? Então eu fico pensando, o que você aprendeu sobre limites? Eu fico pensando que talvez uma pessoa que
viu nos relacionamentos em volta, viu nos relacionamentos dos pais, esses limites bem estabelecidos, por exemplo, aprendeu vendo o relacionamento dos pais que violência é inaceitável num relacionamento, provavelmente uma pessoa que viu isso, eu diria que ela vai ter mais chances, não é que é impossível, tá, gente? Mas ela vai ter mais chances de aceitar essas coisas nos próprios relacionamentos, versus você que viu muita coisa sendo aceita, do tipo violência. E aí as mensagens e as crenças que a gente vai tendo sobre relacionamento impacta diretamente o que a gente aceita no nosso relacionamento ou não, né? Outro ponto que eu queria trazer pra história, que eu achei muito interessante, foi você falando sobre sintomas físicos que você teve ao longo da relação. Ansiedade, depressão, sobrepeso. E quando eu tava lendo a história, eu tava pensando, olha o corpo dando sinal. Olha o corpo te mostrando de alguma forma, isso daqui não tá legal. E eu fico pensando que a ansiedade e depressão foi a forma de você, seu corpo tá falando, olha, isso daqui não tá bom. Tem até um paciente meu que já falou sobre depressão de uma forma que eu não quero romantizar a depressão, gente, pelo amor de Deus, não. Mas ele falou que a depressão foi o único momento da vida dele que ele realmente parou pra olhar e pensar, eu não tô feliz aqui, por quê? E pra refletir. Então eu fico pensando que até muitas vezes desses transtornos mentais que você acabou desenvolvendo, é um pouco a sua mente falando, para, isso daqui não tá legal, não vai no automático, isso daqui não tá indo bem. E o corpo fala, gente, infelizmente, assim, muitas coisas que talvez a gente não queira aceitar, a gente não queira ouvir. Você mesmo começou a história falando que tem coisas que é difícil de admitir. E eu acho que quando a gente sofre abuso, é muito difícil a gente admitir, aceitar e admitir pra si mesmo primeiro. E depois ainda tem muita vergonha envolvida da gente olhar pra trás e ainda pensar, poxa, eu permiti alguém me tratar dessa forma. Eu me permiti viver ao lado de uma pessoa que me tratava dessa forma durante muito tempo. E entra um lado também da gente aprender a ser mais compassivo, mais gentil com a gente, que a gente estava fazendo o que a gente podia, com as informações que a gente tinha, com a maturidade emocional que a gente tinha desenvolvido naquele momento, porque mesmo você me contando toda essa história que foi muito difícil e requeriu muito emocionalmente de você, você é muito nova. A gente começou essa história com você, tinha 16 anos. E aí a gente atravessa uma década com você nessa história. E aí, falando sobre esse sentimento que a Ana Teresa trouxe, né? De muitas vezes sentir que você falhou quando uma relação acabou, uma relação abusiva acabou, de sentir uma certa culpa, ou até uma vergonha, talvez, né? Eu fui muito, e agora entrando mais no tema da mulher, do relacionamento, né? Aqui a gente tá falando de um recorte heterossexual, mas isso pode aparecer em outras formas de relações também, né? Mas vamos focar no heterossexual aqui, nesse momento. E tudo que eu vou trazer aqui, só pra falar, gente, não são pensamentos meus. Tô pensando muito em teorias e falas de uma psicóloga chamada Valesca Zanello. Ela fala muito de questões de gênero, muitas vezes questões de raça e principalmente de questões de relacionamento, levando em consideração esses recortes. E aí ela traz muito essa noção do lugar da mulher no relacionamento. E aqui que ela fala, né, que num geral, para as mulheres, perder um homem não é só, por exemplo, perder a relação. Então você, ouvinte, tá se perguntando, caramba, por que eu não consigo sair dessa relação? Vamos pensar aqui nesse pensamento, na lente do pensamento da Valesca Zanello, né? Você perder essa relação, assim, você perder ele, não é só você perder a relação. É colocar em xeque o seu valor como mulher, o que afeta a sua autoestima, né, assim. A gente acaba, como mulheres, muitas vezes, terceirizando a nossa autoestima. Isto é, pegando a nossa autoestima e colocando nas mãos e na responsabilidade de outras pessoas e, na maioria das vezes, dos homens, né? Então, se a gente é escolhida por um homem e se o relacionamento tá dando certo, então isso quer dizer que a gente tem um valor ali enquanto mulher. Se a gente não é escolhida por um homem e se o nosso relacionamento não deu certo, fracassou, a gente perde o nosso valor como mulher. Mas por que nosso valor como mulher tá atrelado a isso, né? Porque na nossa cultura, nós mulheres somos socializadas dessa forma, assim. A cultura valoriza a mulher nesse lugar de duas formas. A gente se relaciona de duas formas, que ela chama do dispositivo materno e dispositivo amoroso. Eu vou tentar traduzir de uma forma um pouco mais simplificada. Mas que basicamente a nossa função é maternar, isto é, cuidar das pessoas e principalmente dos nossos relacionamentos e amar. Assim, a gente tá ali pra amar. Então, na nossa cultura, a gente aprende a amar os homens
E os homens, eles aprendem a amar muitas outras coisas para além das mulheres. Inclusive, tem muitas pessoas, não sei se vocês já ouviram, né? Que os homens, na verdade, eles não amam as mulheres. Eles amam ser amados, né? Pelas mulheres. Eles amam muitas outras coisas, mas, na verdade, eles gostam desse cuidado que recebem. E aí que muitas vezes a gente percebe como que as relações heterossexuais são comumente muito assimétricas, né? Da mulher dando 100 e recebendo 10. E, gente, isso é cultural. Claro que tem as nossas histórias individuais aí, que a gente tava falando, por exemplo, do que você aprendeu vendo a relação dos seus pais. E será que a relação dos seus pais, né, entre o homem e uma mulher, também não tá sendo atravessada por essa dinâmica em que o homem prioriza muitas coisas, o homem aprende a priorizar muitas outras coisas, tipo trabalho, né? Que, inclusive, eu fiquei pensando nisso na sua história, né? Quando lá no final o seu namorado, ele fala que ele vai procurar ajuda e que ele vai mudar, né? Essas coisas que estão dificultando a relação, que ele vai mudar. E aí ele fala que agora ele tá ocupado com coisas do trabalho, coisas da pós-graduação, que ele vai quando ele realmente quiser. Então, assim, culturalmente, ele tá nesse lugar bem estereotipado do homem, que é isso, prioriza 1000 outras coisas e tem muitas outras coisas pra cuidar, que não a relação. E você, nesse lugar bem estereotipado, socialmente falando, de ser a pessoa que tá incansavelmente cuidando da relação, tentando ajudar ele a cuidar dele, e no meio disso tudo tentando achar alguma forma também de você poder cuidar de você, sendo adoecida muitas vezes por essa relação, né? Então, assim, é um ciclo vicioso, gente, mas que eu achei que essa história escancarou muito esses dois lugares, assim. Dele cuidando de 30.000 outras coisas que não a relação e você cuidando dele e da relação antes de cuidar de você. Romantiza um tipo de amor que é profundamente daninho para as mulheres. Isso tem a ver com dispositivo amoroso, principalmente com a ideia de que elas são escolhidas, de que elas são responsáveis pela mudança do homem. E isso acaba reforçando um tipo de subjetividade nas mulheres que é muito ruim. E, principalmente, romantiza também certas emoções que não são muito legais para a saúde mental das mulheres. E até ele se priorizando, porque claramente o termômetro dele, para o que ele quer fazer na relação, é as próprias vontades e necessidades dele. Enquanto algumas vezes a própria ouvinte fica, será que eu tô suprindo ele? E aí entra, será que ela tá suprida? E ela traz na história algumas vezes dela conseguir, depois de um tempo, reconhecer que ela não estava suprida. Eu fico até pensando se o alcoolismo dele também não tá ali para tapar outras coisas ali que ele também não estava sendo suprido, não só necessariamente em relação a você não, mas em relação à história de vida dele que ele também não tá olhando. E que se ele fizer terapia, ele vai ter que olhar, não é mesmo? Ah, amor. É sério isso? É. Não acredito. Mas acaba que... Outra coisa que eu também queria trazer é que você trouxe na história que vocês abriram um relacionamento, né? Tentaram fazer um trisal ali. Talvez você não goste do que eu vou falar. Mas eu tô entendendo que era uma relação que estava estremecida. Vocês não estavam, nem você, nem ele, estavam satisfeitos emocionalmente ou supridos emocionalmente. Então vou colocar uma pessoa ali pra tapar o buraco. E, gente, eu não sou a favor da gente abrir o relacionamento pra salvar o relacionamento. Eu sou a favor de um casal que tem interesse e curiosidade de abrir a relação porque ambos estão bem, ambos estão se sentindo seguros no relacionamento e eles querem experimentar isso. E não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer em história, no meu consultório. Muitas vezes as pessoas abrem a relação muito no sentido de... Eu não me sinto seguro e suficiente para estar sozinho. Eu tenho muito medo de estar sozinho. Eu tenho muito medo de viver minha vida sem esse relacionamento. Então deixa eu experimentar estar com outras pessoas na segurança da minha relação. Ok. Houve um equívoco. E, gente, isso daí deteriora a relação de uma forma... Porque aí mesmo escancara os problemas que já estavam acontecendo. E eu acho que essa amiga fez um pouco esse papel. Até dela não fechar com você. Você mesmo fala, ela não fechava com você, ela não era honesta com você. Mas você tem essa necessidade emocional tão grande de ser valorizada e ser amada, porque talvez você venha de um lar de tão pouco amor, que você releva todo o restante. Só que é aí que tá um pulo do gato, que é difícil, não é fácil. É a gente começar a entender que a gente pode ser amado e valorizado e ser respeitado. Uma coisa não exclui a outra. Mas me parece que, como a sua necessidade de ser amada é grande, você deixa todo o restante acontecer para que você se sinta amada. E sinto muito, porque eu vejo que isso... A gente sabe de onde vem, sabe? Tem uma origem. Mas isso acaba muitas vezes te deixando vulnerável para certos abusos que as pessoas vão fazer com você. E eu achei muito covarde da parte do seu namorado virar para você e falar, eu não vou te suprir mesmo, arranja outra pessoa para te suprir. Isso foi muito triste, assim, isso foi... Eu acho até irresponsável emocionalmente com ele, porque ele também não tá satisfeito ali, ele também não tá sendo responsável com você. E aí a culpa é sua? É você que tem que ser autossuficiente? Como assim? Exatamente. E aí entra nesse ponto, né, do que eu tava falando, assim, da gente abrir mão das nossas
nossas necessidades, a gente abrir mão dos nossos limites, a gente abrir mão do que é importante pra gente, em troca de ser amada e de ser escolhida por um homem, né? Então, acaba que a gente aprende, e aí, de novo, né, assim, a gente hoje nesse episódio a gente tá focando muito nos dois, né? Tanto na sua história, do que pode ter a ver com a sua história, com questões individuais e emocionais suas, e o que tem da sociedade mesmo, né? Porque nós mulheres, e aí eu imagino que você, ouvinte, também aprendeu isso ainda mais, né, com a sua história individual, a gente aprende sempre a priorizar os desejos e as necessidades dos outros, em detrimento dos nossos. Como eu tava falando, os homens não. Diferente da gente, os homens, eles são mais marcados por uma coisa mais egocentrada, assim. Então, por exemplo, a Valesca fala isso, né? Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em 10º lugar e em 20º lugar, os outros. Ai, monas. E eles acabam se aproveitando, eles ganham, digamos assim, com a nossa forma que a gente aprende. Vocês percebem como, assim, uma pessoa tá só ali se priorizando e precisa que alguém priorize ela, e a outra pessoa é educada a sempre priorizar o outro? Gente, cria uma chave ali perfeita. Então, eu gosto muito dessa frase que a Valesca fala, assim, que os homens, eles se beneficiam do dispositivo materno. Lembrando, quando eu tô falando de dispositivo materno, eu tô falando desse lugar da mulher de cuidar. De cuidar dos outros, de cuidar de tudo e de todo mundo antes de cuidar dela mesma. Os homens, eles se beneficiam desse dispositivo materno, da mulher de cuidar da relação, porque, em geral, enquanto os homens estão cuidando da vida deles, então cuidando do trabalho, cuidando para ser promovido, cuidando pra performar, enfim, com essa imagem ali também do homem, que também é muito ressaltada na nossa sociedade, enquanto eles estão cuidando da vida deles, as mulheres... Você, no caso, na sua história, e provavelmente muitas que estão ouvindo, e provavelmente eu e a Ana Teresa, de alguma forma, das nossas relações também... A gente tá cuidando dos homens. A gente tá cuidando da relação. A gente tá cuidando deles, por eles e para eles. E como eu falei, mais uma vez, né? Você foi fazer a sua terapia pra tentar entender o que tava acontecendo na relação, pra tentar entender o que você poderia fazer pra ajudar ele. Percebe, assim, como que você vai pegando essa responsabilidade de cuidar, de estar com ele, de não soltar a mão dele nesse momento difícil, porque ele tem uma questão com álcool, tudo bem, assim. Mas você tá ocupando de um espaço, inclusive, que é a terapia, pra cuidar de você, mas preocupado em cuidar dele, preocupado em cuidar da relação. E aí que a gente vê a porcentagem, né, de mulheres que vão pra terapia e homens que vão pra terapia, que é muito desproporcional. Claro que na nossa sociedade isso tá melhorando, graças a Deus tá melhorando, mas ainda é bastante desproporcional quando a gente para pra ver. E aí, se a gente parar pra questionar, a gente vai entender um pouquinho mais o porquê, né? Assim, além da nossa saúde mental, por conta de todos esses atravessamentos sociais, tá mais prejudicada, isso é um fato, isso não é uma opinião, assim, se a gente vê os dados de transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, geralmente de mulheres são mais altas as porcentagens do que em homens, então além da nossa saúde mental tá assim, um dos motivos da nossa saúde mental tá assim é justamente porque a gente tá tentando cuidar de tudo e todos antes de cuidar da gente, inclusive dos homens que não cuidam de si mesmos, não cuidam da própria saúde mental, não cuidam, inclusive, às vezes, da própria saúde física. A gente tá querendo cuidar deles, da relação e depois da gente. E eles estão só ali preocupados, enfim, com o trabalho e com isso tudo. Gente, eu tô falando isso aqui, eu sei que nem todo homem, né, tem isso, mas eu tô falando de uma questão estrutural da sociedade mesmo. Mas sempre um homem. Exatamente. Exatamente. Eu venho estudando o dialeto hétero há anos. Vamos com cuidado, que o hétero tem a tendência a ser arisco, tá? Qualquer coisa, ele pode ficar agressivo. E para ir finalizando, né, as pontuações dessa história, eu achei muito interessante que você falou que ao longo dos anos você foi se empoderando, você foi se tornando confiante, você começou a história também dizendo que você era insegura. E fico muito feliz que apesar de todos esses percalços, de todas as dificuldades que você teve na sua relação, você conseguiu desenvolver esse amor próprio que não deixa de ser. E é óbvio que isso vai incomodar um parceiro que é abusivo, porque infelizmente em relacionamentos abusivos, quem tá na posição do abusador se beneficia muito de pessoas inseguras. Porque
Porque ele faz você se duvidar mais de você, da sua capacidade, de que você é atraente, que você é suficiente. E a partir do momento que você se sente mais empoderada, mulheres que são confiantes e empoderadas assustam homens inseguros. Infelizmente, eu vejo que por mais que ele não se veja dessa forma, ou que ele não se coloque dessa forma, ele é um homem inseguro, que desconta muitas das vezes os problemas mentais dele em bebida, em traição. Você vê que sempre são coisas pra distrair a cabeça, pra ele nunca pensar muito, pra ele sempre ficar na superficialidade. E você não, você faz o trabalho completamente oposto, que nem a Ana Luísa tá falando. Você procura se conhecer, você procura aprofundar. E eu fico vendo, assim, o quanto você, ao longo do tempo, não deve ter deixado ele um pouco no chinelo, e o quanto isso também não deve ter assustado um pouco ele. E aí, obviamente, ele não sabendo lidar com tudo isso, ele retalha você. Com certeza. Eu acho que, por fim, o que eu queria falar pra você é que, por mais que, de alguma forma, direta ou indireta, consciente ou inconsciente, você tenha aprendido, como todas nós mulheres, que você tem que ficar lutando pra um homem não te abandonar, que você tem que, a todo custo, lutar por esse relacionamento, porque depende de você e do seu esforço transformar essa pessoa, mudar essa pessoa, que depende de você, do seu valor. Inclusive, pensando nos filmes, né, assim, transformar essa pessoa que tá, enfim, passando por dificuldades num príncipe encantado. Isso não é a sua responsabilidade, isso não depende de você. E mesmo se dependesse, cabe se questionar se vale o preço. Se vale o preço de tudo que você já passou, de tudo que você já perdeu, de tudo que ainda pode estar acontecendo. E assim, o que você vai ganhar em retorno? Tô pensando muito nisso. Qual é o preço que você precisa pagar pra ficar esperando ele mudar e estar ainda nesse lugar de cuidar dele, cuidar da relação? Quando me parece do que você tá falando que ele não tá nesse lugar de cuidar da relação e de cuidar dele, nem cuidar de você. Qual é o preço que você paga ficando nesse lugar e onde que você quer chegar, assim? Qual é o objetivo? Pode ser ele mudar, mas assim, o que isso vai te trazer? Acho que é um bom questionamento pra gente finalizar. Não só você, mas todas as mulheres que podem estar se identificando ouvindo esse episódio. E pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se essa história mexeu com você, se isso tá fazendo mal pra você de alguma forma ou tocou em alguma ferida, não deixe de procurar ajuda psicológica. Vocês podem me achar no meu Instagram, @NaTeresa_Cavalcante, e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz, como vocês já sabem. Todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, junto com o Instagram do nosso editor Rodrigo Moreno e do nosso designer Fernando Picamilho. Não deixe de compartilhar esse episódio, dá 5 estrelinhas pra gente, vai lá, marca a gente no Instagram, que é o @podcast Psicologia Sincera. Mostre se você ouviu esse episódio, que você gostou desse episódio, encaminha pros seus amigos. Também não deixa de seguir a gente aqui nas nossas outras redes sociais, que também vai estar aqui na descrição do episódio. E também para você se tornar um nosso apoiador, fazer parte da nossa grandíssima comunidade aqui e receber mais episódios, assim, ter mais da nossa voz aí na sua vida, mais analisando, tem muito analisando lá, já gravado. Então, não deixa de apoiar o podcast e ajudar o podcast a se manter aqui no ar, se tornando um apoiador. É isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Trecho do livro Tudo sobre Amor. Amor e abuso não podem coexistir. Abuso e negligência são, por definição, opostos a cuidado. Ouvimos com frequência sobre homens que batem na esposa e nos filhos, e então vão ao bar da esquina proclamar apaixonadamente o quanto os amam. Se você conversar com a esposa num dia bom, ela pode insistir que ele a ama, apesar da violência. A grande maioria de nós vem de famílias disfuncionais, nas quais fomos ensinados que não éramos bons, nas quais fomos constrangidos, abusados verbal ou fisicamente, e negligenciados emocionalmente, mesmo quando nos ensinavam a acreditar que éramos amados. Para a maioria das pessoas, é simplesmente ameaçador demais aceitar uma definição de amor que não nos permitiria mais identificar o amor em nossas famílias. Muitos de nós precisamos nos apegar a uma ideia de amor que torne o abuso aceitável, ou que, ao menos, faça parecer que, independente do que tenha acontecido, não foi tão ruim assim.